Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Estamos aqui novamente no canal da Paróquia São Domingos de Gusmão para fazer uma entrevista como parte das postagens dos conteúdos publicados no mês da vocação, agosto, que é o mês das vocações. Hoje a gente trouxe uma entrevista com uma religiosa, uma irmã novinha, mas é freira já, né? E a gente vai perguntar para ela tudo que vocês têm curiosidade de saber sobre a vida religiosa. Mas antes disso, não esquece, assina o canal, se inscreve, aperta aí no botãozinho vermelho de inscrever-se e clica ali no sininho para receber as notificações, para ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo no canal da paróquia. E já logo, antes do vídeo começar direito, já deixa o seu like aí para não acabar esquecendo. Se esperar o final do vídeo, acaba esquecendo, deixa o like logo de uma vez. Então, eu queria apresentar para vocês a irmã Jéssica. Ela vai falar um pouquinho sobre ela antes da gente começar as perguntas da entrevista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou aproveitar. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a irmã Jéssica, sou religiosa da Congregação das Irmãs de Santa Marcelina. Atualmente moro aqui no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Você nasceu em família católica, foi criada dentro da religião católica? Como é que foi a sua infância? Eu sou de São Paulo, minha família, tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe, eles são muito católicos. E os meus pais são, né? Meu pai é falecido, então ele era, minha mãe é muito católica, e eles me criaram dentro da comunidade. Então, meu pai ajudou a fundar a nossa comunidade, a minha mãe era catequista, foi ministra, os meus tios são ministros, catequistas, participam de movimentos. Então, toda a minha infância, a minha juventude aconteceu dentro da igreja, né? Eu participei de muitos movimentos, desde nova comecei como catequista e como coroinha. Tive uma experiência muito, muito forte, assim, muito bonita para mim, no Ministério do Coroinha, porque na minha comunidade, é uma comunidade muito simples, né, da Grande São Paulo, e nós começamos o grupo dos coroinhas sem nenhum fundamento bíblico, teórico, nada, né? Começamos assim muito simples, com muito estudo, com muita oração, fomos fortificando o grupo. Essa busca, né, de aprender para ajudar na questão da formação deles me ajudou muito em dois aspectos. Um aspecto espiritual, porque estudando a liturgia me tornei assim uma apaixonada pela liturgia, que fui ficando mais ainda apaixonada por Deus, por esse grande mistério insondável e escondido no ministério da Eucaristia. Quantos anos você tinha quando sentiu o chamado para a vida religiosa? Por estar muito envolvida na comunidade, com um grupo de jovens, no ministério do catequista, da cerimoniária, tudo isso foi me deixando assim, muito inquieta. Quando eu fiz 15 anos, tinha um amor assim, profundo por Jesus, queria ser religiosa, mas eu não conhecia nenhuma congregação religiosa. Então, para mim, ser religiosa era uma coisa assim, quase que de novela. Já tinha visto as irmãs em novelas, na televisão, nos filmes, mas nunca pessoalmente. Então, a princípio, eu achei que eu não conseguiria ser irmã, que a minha vida seria, assim, entre aspas, né, o casamento, porque eu não conhecia a vida religiosa. Então, aí com 15 anos eu fiquei com essa inquietação, tinha uma grande preocupação, né, de entender qual era a vontade de Deus e qual era a minha vontade. Mas eu era muito nova, né? Então eu conversei com o padre da minha comunidade, que foi assim um grande pai, um grande amigo, que me ajudou muito no processo, tanto no processo pastoral da comunidade, como no processo vocacional. Como que aconteceu tudo isso? Uma vez, uma jovem amiga minha me convidou para ir num movimento que estava acontecendo em São Paulo, que se chama Expo Católica. É um lugar imenso. Eu não sabia do que se tratava e nem aonde era, mas como ela quis muito ir, insistiu muito, então eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu entrei naquele lugar,
Eu fiquei assim maravilhada, porque assim, tudo que eu mais amava tinha ali, desde os objetos litúrgicos, dos livros, CDs, músicas, tinha muitas irmãs, muitas congregações religiosas. Fiquei assim extremamente assim encantada naquele lugar. E passei toda o meu dia lá, minha tarde com ela, conhecendo as irmãs, as congregações, assim, foi um grande sinal para mim, assim, foi uma manifestação de Deus gigante. E eu tinha que ir embora porque eu tinha prova na escola. E aí eu queria muito ficar ali, aproveitar assim, muito aquele momento. E aí eu conversei com a minha amiga e falei, quem sabe se a gente ligasse lá na escola, conversasse, começou a chover, se a gente ficasse mais um pouco e fizesse a prova no outro dia. Ligamos lá na escola, conversamos com a diretora, ela super entendeu, nós continuamos lá. E aqui que está a manifestação maior de Deus. Nisso que a diretora concordou, eu falei, então vamos continuar, né? Vamos visitar mais a feira. Eu virei de frente com as Marcelinas. Quando eu virei, que vi aquelas irmãs, eu falei, nossa, as Marcelinas. E aí conversei com as irmãs e deixei meu nome, meu telefone, tudo. Acabando tudo aquilo, eu tinha certeza, não sei explicar para vocês, mas eu queria ser irmã, que eu queria ser desse lugar, dessa família religiosa. Eu voltei para casa com essa certeza. Eu queria ser religiosa e que eu queria ser Marcelina. E depois da sua decisão tomada, qual foi a reação da família de um modo geral? Quando eu voltei desse lugar da Expo, tudo que eu contei para minha mãe, ela ficou assim, meio chocada, né? Embora ela sabia, porque eu contava isso muito em casa, né? Que eu sempre quis. Então, assim, para as pessoas era algo normal eu dizer, mas acho que eles entendiam assim, né? Falar, ela fala, mas acho que não vai, né? Não vai acontecer isso. E a minha mãe começou a ficar assustada. Aí toda vez que eu falava alguma coisa relacionada a isso, minha mãe chorava. Teve um momento assim que tava chegando perto, né, da missa, aí minha mãe começou a chorar muito. E aí eu falei, mãe, mas por que você tá chorando, né? Eu só quero ir na missa porque eu quero ver como que é a missa de votos perpétuos. Por coincidência ou providência, a minha mãe estava assistindo um filme de São Francisco e Santa Clara, Irmão Sol, Irmã Lua. E aí ela pegou a parte que a Clara faz os votos, e a Clara tinha um cabelão, né? Eu também tinha um cabelo bem comprido, era bem vaidosa. Então minha mãe pega bem essa parte, que a Clara corta os cabelos, né? O Francisco raspa a cabeça dela, e ela faz os votos. Aí ela falou assim, já viu como que é a missa de votos perpétuos, não precisa ir para longe para ver. Tá resolvido. E chorando. E aí quando eu assisti, eu falei, mãe, é assim que eu quero viver. Aí ela chorou mais ainda. E quando é que a sua mãe compreendeu e aceitou isso? Porque até agora na história ela só chora. Depois disso, no outro sábado eu estava na casa das irmãs para conhecê-las. Depois desse dia, nunca mais eu deixei de ir lá. Então, eu sempre ia, levei os jovens, a comunidade, o padre, todo mundo para conhecer as irmãs e a minha mãe também. E aí ela foi entendendo. E a minha mãe disse duas coisas para mim bem depois, agora de irmã que ela foi me contando. Uma, ela disse assim que ela chorou porque ela me conhecia e sabia que se eu tinha dito é porque eu ia de fato. Então ela sentia e enquanto as pessoas achavam que eu não ia ter coragem, ela falou, ela vai. E depois de irmã, ela falou para mim que quando eu nasci, ela me consagrou para Nossa Senhora. Então, quando eu disse que queria ser irmã, ela lembrou desse ato dela, e aí ela não tinha dúvidas que eu ia ser religiosa. E aí, pelo fato de eu ser a irmã mais velha, ela sentiu muito, porque nós somos muito apegadas, assim, muito unidas. Nós somos as três mulheres, né? E eu sou muito parceira, né? E era bem mais parceira da minha mãe nas decisões, nas situações. Então, acho que quando eu disse isso, aí assustou, né? Vou perder minha companheira, né? Em um ano, uns 10 meses, indo na casa das irmãs, ia para casa, voltava, dormia lá. E rezei muito, fiz muita adoração para ter forças, para entender todos os processos. Pedi para ingressar na congregação. E aí, em 2010, eu entrei na primeira etapa, assim, para discernimento vocacional, se de fato eu queria ser irmã e se era essa mesma vontade de Deus. E aí, nessa altura, sua mãe já estava conformada? Tava. Fiquei um ano em Muriaé, fiz a etapa do aspirantado.
o aspirantado, como esse nome já diz, né, é aspirar. Era a etapa assim que eu ia entender como que é a vida religiosa e como as irmãs marcelinas vivem. Estuda muita dimensão religiosa, a dimensão humana, a dimensão afetiva, para integrando e entendendo todas as fases da vida, da decisão, do sim, o que implica um sim consciente para a vida toda. Fiz esse discernimento. Aí, no final do ano, eu entendi que eu queria continuar na congregação e continuar nessa preparação para ser irmã. Aí pedi para ir para a segunda etapa, né, da formação, que é o postulantado. Aí o postulantado era em Cascavel, no Paraná. Fiz 2 anos. Aí depois desses 2 anos eu entendi que realmente o absoluto assim, da minha vida, aquele que eu queria entregar toda a minha vida era Deus, e pedi para fazer o noviciado, como se fosse um pedido de noivado. E é uma fase assim, uma das fases bem, bem bonitas e bem importantes para a jovem, porque é uma fase de noivado mesmo, de você conhecer o amor da sua vida e aquele que você quer entregar a vida, né? E como que você quer entregar essa vida para Deus. A gente vai entendendo, é um amor assim místico, esponsal. Você quer dar o melhor para Deus porque você entende que Ele é o amor da sua vida. Aí eu fiz 2 anos de noviciado, depois pedi para fazer os votos. Eu fiz os votos na minha comunidade paroquial em São Paulo. Foi a primeira vez em 100 anos de Brasil, das Irmãs Marcelinas, que a primeira profissão foi numa comunidade paroquial. Fiz os votos em 2015. A igreja é muito sábia. Eu fiz os votos, eu tinha acho que 22 ou 23 anos. Para a igreja, é um consagrado muito novo para tomar uma decisão para a vida toda, né? Porque a vida religiosa é um estado de vida, isso muda a minha identidade, né? A gente fica entre 5 a 9 anos renovando os votos. Então, fiz os votos em 2015. Os votos que eu digo de pobreza, obediência e castidade. Todo ano eu renovava esses votos. Eu fiz isso por 6 anos. No 6º ano, eu entendi que eu já estava madura e que, de fato, o Senhor era o amor da minha vida e que eu queria fazer os votos perpétuos. E os votos perpétuos, para nós, é o para sempre. É como se fosse o casamento, né? É dizer para o mundo inteiro, né, para Deus e para mim, que Ele é o amor da minha vida e que a minha vida é toda dele. Em janeiro desse ano, dia 24, eu fiz os votos perpétuos em Cascavel. As congregações exigem das irmãs ou algum tipo de estudo, algum tipo de formação acadêmica? Não, no nosso caso, não. Nós focamos muito nas dimensões marcelinas, que é a dimensão da congregação, de estudo dos santos, do espírito, do carisma, da espiritualidade. Fomos na dimensão bíblica, pastoral, eclesiológica, relacional, afetiva, porque a gente precisa integrar, né, a jovem. E quando nós vamos vindo para as comunidades, a gente vai chegando com aquilo que a nossa realidade nos permitiu viver, né? E aí a gente tem que dar uma parada e colocar as coisas cada um no seu lugar. Então a gente estuda e se prepara nessas dimensões. E aí nós fazemos assim questão que a jovem não faça nenhuma formação acadêmica nesse período, porque ela pega todas as energias dela para se organizar nesse contexto. E aí, depois que faz os votos, que você já organizou um pouco essas dimensões dentro de você, aí sim, aí a irmã, a jovem, né, no meu caso, né, eu fiz vestibular e fui fazer faculdade, eu fiz pedagogia. Agora, a pergunta que não quer calar. Eu não quero escutá-la. Você teve namorado antes de se dedicar à vida religiosa, de começar essa formação para a vida religiosa? Difícil passar por uma entrevista sem essa pergunta. Eu imagino. Eu namorei, sim. Nesse período, né, entre ali os 16, 17, eu namorei. Dos 15 aos 17, assim, né, nessa transição. Quando eu falo, assim, muito para os jovens aqui, né, a gente precisa gostar das pessoas. Então, a gente conversa muito nesse sentido de não ficar se bobeando aí no mundo, né? Então, eu gostava dessa pessoa, tudo, mas eu entendia que não era, que algo me faltava. Não sei se vocês lembram, vocês conhecem a música da irmã Miriam,
nossos passos. E tem um trecho dela que representa muito para mim, porque ela fala assim, um vazio foi preenchido. E aí eu falo muito isso para os jovens. Eu tinha minha família, nossa, minha mãe, minha irmã, meus pais, né, assim, não tenho o que dizer deles, assim, do amor que eu sinto por eles. A minha comunidade paroquial, os jovens, tudo isso, assim, para mim era muito importante e eu me sentia muito bem, fui muito feliz na minha infância e na minha juventude, né? Então, brinquei bastante, passeei, fui para shopping, como todos os jovens normais, né? Aproveitei muito esses momentos da minha vida. Mas me faltava alguma coisa e eu não sabia identificar isso em palavras. Então, mesmo no namoro, me faltava alguma coisa que eu não tinha, não sabia o que era. Quando eu conheci as Marcelinas, aí eu não tive dúvidas que esse vazio tinha sido preenchido. Aí eu entendi por que faltava alguma coisa. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? No começo, são duas coisas, né? Uma é a família, você ficar longe da família. Para mim, isso foi um momento bem diferente. E assim, que me custou entender e viver tudo isso. E depois, viver bem o estado de vida como religiosa, porque a gente vai aprendendo aos poucos. Mas quando você faz os votos, você dorme de um jeito e acorda de outro. E aí, como que você testemunha esse ser religiosa, né? As pessoas já olham para você, te vê com véu, com vestido, te olham como consagrada, né? E aí, como que responder a essas expectativas, né? Essa falta que o mundo sente, né, da presença de Deus, e eles enxergam isso no religioso, né? Para mim, assim, eu tinha um tesouro precioso e precisava dar para as pessoas e não sabia muito bem como, né? Tinha medo de macular isso, de machucar, né? Então, para mim, no começo, isso foi um pouco mais difícil. E qual foi a maior alegria que a vida religiosa te trouxe até o momento? Foi fazer os votos perpétuos, né? Poder dizer, poder ter esse coração só de Deus e me sentir realizada na minha vocação. E depois encontrar as pessoas que eu não escolhi, mas que Deus generosamente me deu. Não tem maior satisfação do que essa. Para aquela moça que sente o chamado para a vida religiosa, mas ainda está na dúvida se é isso mesmo, se é essa a vocação dela, que mensagem que você pode deixar? A mensagem é escutar o coração. O bispo que fez os meus votos perpétuos diz, né, vocação acertada, futuro feliz. Quando a gente encontra o nosso lugar, a gente é feliz e faz as pessoas felizes, né? Então, isso que é assim, muito importante. O Pequeno Príncipe fala, né? O invisível a gente só enxerga com o coração. É isso. Prestar atenção nos sinais, é ter coragem, porque eu entendo, e eu sou jovem como jovens, né? Que o mundo tem muitas coisas bonitas para oferecer e às vezes podem fazer o coração balançar, mas aí precisa de muita oração, de se colocar no coração de Deus para entender o que de fato Deus quer, o que Deus está me pedindo. E eu vou dizer para vocês, do fundo do meu coração, vale a pena fazer a vontade de Deus. Se eu pudesse dar um conselho, meu conselho seria: façam a experiência. Se for, Deus vai dar cada dia uma confirmação e forças para continuar. Se não for, tudo bem, mas você fez a experiência, você viveu, você foi em busca, né, de entender a vontade de Deus e a sua. É isso, vale muito a pena, venha nos conhecer. Tenham coragem, quem quiser subir o alto e conhecer a gente aqui no Alto da Boa Vista. Mas o mais importante, o melhor de tudo, é ser de Deus, né? Pertencer a Ele, é ter um coração diviso, um coração que ama tanto a Deus, que ama as pessoas, né? Que escolhe servir as pessoas. É isso. Foi essa a entrevista com a irmã Jéssica. Você já tem aí os contatos dela, se quiser conversar, se quiser trocar uma ideia, só procurar nas redes sociais. Eu queria agradecer a irmã Jéssica por esse tempo que ela dedicou a gente. Legal, eu que agradeço o convite, agradeço a paciência. E um abraço também da minha comunidade religiosa, todas as irmãs hoje, um super apoio, estavam rezando agora. Um abraço delas todas, a cada um de vocês. Pedindo as bênçãos do Redentor para as famílias de vocês, né? Para o nosso Rio de Janeiro, para o nosso mundo.